Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. O meu nome é Larissa, eu sou aluna da Iniciação Científica e, em nome de toda a equipe, é com grande alegria que nós damos início à nossa sexta oficina do projeto Cuidem APS, que está sendo desenvolvida com o apoio da FAPEMIG e em parceria com a UFV e a UFMG. Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Bruna, sou mestranda no programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora e também integrante do projeto de pesquisa. Queremos dar as boas-vindas a todos que estão nos acompanhando, tanto ao vivo pelo YouTube, quanto aos que estão conectados conosco aqui na sala do Google Meet. Nós vivemos em uma sociedade em um processo acelerado de envelhecimento populacional. Isso significa que cada vez mais nós precisamos compreender não apenas as doenças e as condições clínicas, mas também os processos de adaptação e mudança que as pessoas idosas enfrentam ao longo da vida, especialmente no contato com serviços de saúde. E é justamente para aprofundar essa reflexão que o nosso encontro de hoje abordará o tema Perspectiva Teórica de Afaf Meleis sobre transições na atenção à saúde de pessoas idosas. Uma teoria fundamental para entendermos como podemos apoiar a pessoa idosa e sua família durante esses momentos de mudança. Para que a nossa sessão seja mais interativa, nós convidamos todos a usarem o chat para enviar comentários e perguntas ao longo da apresentação. No final, nós vamos ter um momento reservado para responder todas as dúvidas. Então, sinta-se à vontade para participar. Inclusive, nós gostaríamos de saber de onde que vocês estão nos assistindo. Contem para a gente no chat a cidade e o estado de vocês. E a gente tem também um aviso importante para quem está acompanhando pelo YouTube. Fiquem atentos ao chat, pois ao longo da transmissão, a nossa equipe vai enviar um link para a lista de presença. E para validar a participação, vai ser informado também no chat uma palavra-chave que deve ser preenchida nesse formulário. E para nos guiar por essa discussão tão relevante, temos a honra de contar com palestrantes muito especiais. Agora, tenho o prazer de apresentar a doutora Edna Aparecida Barbosa de Castro, que é doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, docente e membro do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora e pesquisadora do grupo de pesquisas intitulado GAPESE. Junto à professora doutora Edna, também temos a honra de contar com a participação da mestre Elaine da Silva Lopes, que é doutoranda em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, enfermeira no Departamento de Internação Domiciliar da Prefeitura de Juiz de Fora e também membro do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Autocuidado, Políticas, Envelhecimento e Tecnologias em Saúde e Enfermagem da UFJF, o GAPES. Nesse momento, passo a palavra à professora doutora Edna para início de sua apresentação. Olá, boa tarde para vocês e obrigada aí, Bruna, Larissa e também a Elaine por compartilhar aí comigo desta mesa hoje. E obrigada também às outras, né, e os outros colegas aí da nossa equipe de pesquisa, estudantes, profissionais lá das superintendências e gerências regionais, que nos seguem e também os profissionais aí dos serviços de atenção primária com quem nós temos feito interlocuções e estudos que nos têm possibilitado estar aqui hoje, né? Então, como a Bruna e a Larissa já nos apresentaram, e já apresentou, né? Na sequência aí dos nossos estudos sobre os temas, teorias e métodos relevantes em nossa pesquisa, hoje, nesta tarde de hoje, nesta parte aberta da oficina, nós vamos abordar o tema das transições, né? Buscando iluminar principalmente as possibilidades de cuidados aí pela atenção primária à saúde, à pessoa idosa, ao cuidador familiar, né? Residentes na comunidade desde os primeiros sinais de uma demência. Então, nós esperamos aí que seja uma tarde muito proveitosa de aprendizagem, de diálogo, de construção de conhecimentos, e nós contamos com a interação de vocês aí ao longo do percurso dessa exposição, né? Muito já se sabe em outras realidades mundiais sobre cuidados a pessoas idosas com demências, aos cuidadores familiares, e especialmente em fases mais avançadas das doenças, né? Já assim,
quando estão deflagrados os agravantes de sobrecargas e as complicações secundárias. Entretanto, pouco se sabe sobre cuidados de transição, gerenciamento de transições, na esfera dos cuidados primários e, sobretudo, nas fases iniciais, né, da demência e na realidade brasileira, do SUS, né, em que a nossa rede de atenção à saúde conta aí com a potência da estratégia de saúde da família na atenção primária, que é tida aí como ordenadora ou coordenadora do cuidado na nossa rede de atenção à saúde. Mas o que são transições, né? E por que é importante estudarmos e aplicarmos conhecimentos sobre transições na nossa prática? Essas são algumas questões, né, que nos movem, e transições, né, é um conceito-chave, estruturante aqui no nosso estudo, e que também vai especificar e qualificar o cuidado da enfermagem e das equipes de saúde na atenção primária, né, e em outros aí pontos da nossa rede de atenção. Então, pessoal, buscar aí entender e compreender, né, um suporte teórico sobre transições, como a Larissa já disse, é fundamental, né, e tem sido assim uma experiência importante para nós, devido à grande exigência que temos observado hoje em dia, né, na atual confluência aí dos modelos assistenciais de cuidados integrados e principalmente centrados na pessoa, né? E, além disso, é essencial também termos uma teoria para nos guiar, nos mostrar mais nitidamente, né, o que, onde, quando, como e por que nós devemos aprofundar um olhar e nos possibilitar fazer aí deduções plausíveis e coerentes à realidade que nós estamos estudando. E o que nós vamos fazer hoje aqui é uma aproximação inicial, né, e introdutória à teoria das transições desenvolvidas aí pela Afaf Ibrahim Eleis. E eu digo uma aproximação inicial porque isso se faz necessário, né, para possibilitar aí um ponto de partida, para possibilitar assim, uma visão geral, numa linguagem mais acessível e capaz de despertar em todos vocês interesses, motivações, curiosidades e nortear aí aprofundamentos futuros, né? Então, a nossa intenção principal hoje aqui é difundir esse pensamento teórico para além dos muros da universidade, né? Para que chegue aí às rodas de conversa, às salas, né, de cafezinho, pontos de ônibus, ou seja, para que cuidados de transição chegue ao cotidiano da prática clínica, principalmente da enfermagem e das outras profissões de saúde que estão aí em atividades interprofissionais em todos os municípios aí da nossa macro-região sudeste de Minas Gerais, né? Então, para darmos continuidade para darmos, então, continuidade, nós vamos, então, aqui iniciarmos a nossa apresentação, e eu peço às meninas para verificar aí se já está na tela. Tá sim. Estão visualizando? Aham, tudo certo. Tá. Então, eu tenho que reduzir aqui. Então, vamos lá. Nós vamos, então, falar sobre a teoria das transições e vamos abordar aqui hoje na perspectiva teórica da Afaf Meleis, para nós conseguirmos compreender a aplicabilidade aí, tanto na pesquisa quanto na nossa prática clínica, né?
Então, nosso objetivo, como eu já disse, é o de difundir, principalmente, né, esse conhecimento teórico entre os nossos estudantes, pesquisadores, os profissionais da prática clínica aí, dessa concepção teórica. E vamos explanar aqui, nessa primeira parte, né, sobre os principais componentes da teoria, né, para uma primeira aproximação, e, posteriormente, uma apresentação mais prática sobre esta aplicabilidade, né, através da apresentação da nossa doutoranda, da Elaine, né? Então, nós vamos, então, iniciar apresentando, né, com uma breve introdução, falaremos um pouco sobre a biografia da Afaf, né, afinal, quem é a Afaf, né, Meleis, falar um pouquinho do contexto do desenvolvimento da teoria dela, dos seus componentes, para finalmente nós conseguirmos compreender aí, né, no contexto da atenção primária à saúde das pessoas idosas, né, o surgimento de uma demência. Então, aqui estamos, né? É um desafio para nós, porque é uma teoria densa, né? Ela guarda, assim, muitos conceitos, né? Componentes conceituais, é uma teoria muito bem desenhada, e num curto espaço de tempo nós corremos o risco de sermos simplistas, mas nós buscaremos aqui nessa tarde principalmente dialogar com vocês, quem já tem uma leitura da teoria, que possa fazer essa interlocução conosco, as dúvidas que surgirem podem irem sendo colocadas no chat para nós trabalharmos, né, juntos. Então, transições. Quem de nós não viveu uma transição ainda na vida, né? As transições, elas são inerentes à vida humana. Todos nós, cada um de nós, passamos por transições, vivemos transições no contexto das nossas vidas, né, junto das nossas famílias. Então, ela é algo que já nos é inerente, mas como nós podemos trazê-la para o nosso contexto do cuidado, da atenção à saúde, né? E antes de iniciarmos aqui falando sobre a teoria da Afaf-Meleis, teoria das transições, eu achei importante e pertinente trazer aqui uma reflexão sobre o que é uma teoria. Quando nós falamos numa teoria, o que nós entendemos por teorias? O que cada um de vocês vem logo à cabeça, né? De um modo geral, no cotidiano das nossas conversas, da nossa prática, teoria é tido como um palpite, né? Um palpite, não necessariamente testado, uma suposição que nós temos, né? Sem evidências que sustentem. Mas, no campo da ciência, teorias não são meros palpites ou opiniões, né? Elas são apoiadas por evidências, e elas podem ser testadas, refinadas, né, com novas informações. E, então, na ciência, teoria, elas são explicações muito bem fundamentadas de algum aspecto do mundo natural. Elas provêm da observação dos cientistas, das ocorrências, dos acontecimentos, de como as coisas funcionam no cotidiano da nossa vida, e aqui no caso da saúde, do cotidiano das nossas práticas de cuidado, né? Então, do mundo, principalmente do mundo natural, sociocultural, e se baseia, então, no conjunto desses fatos que estão repetidamente confirmados por métodos, né, observacionais, de experimentação. Então, um sistema, né, muito bem estruturado de ideias, muito bem estruturado, que visa, então, explicar um fenômeno. E aí, entendendo o fenômeno como algo que está acontecendo, uma ocorrência que nos chama atenção, que nos instiga e nos produz indagações sobre ela. Então, isso é um fenômeno, né? São problemas que nos rodeiam. E pode ser usado aí para fazer previsões, né? As teorias também. Então, qual a finalidade das teorias? Ela tem a finalidade de explicar,
prever e descrever fenômenos, como no caso estamos tratando de hoje, que fenômeno, né, o das transições, oferecendo uma estrutura para a prática e para a pesquisa. Então, as teorias, elas têm algumas características especiais, né, importantes que nós precisamos saber. Né? Ela permite que os cientistas façam previsões sobre o que se deve observar, né, se uma teoria é verdadeira. Então, como no caso da teoria das transições, ela tem sido amplamente e internacionalmente difundida, e com isso, ela pode ser aplicada e produzir, né, previsões. Então, as teorias científicas, elas são testáveis. A teoria das transições, ela é testável, ela pode ser feita, né, a aplicabilidade dela, a utilização por diversos tipos de métodos, né, e de situações também. Novas evidências devem ser compatíveis com uma teoria, e aí essas novas evidências, né? Então, pensando numa teoria que foi desenvolvida no início dela no século passado, hoje em dia, que repercussões ela tem nos fenômenos atuais e contemporâneos? Por quê? Porque uma das características das teorias é serem atemporais, né, e aplicáveis aos mais diferentes cenários e contextos, né, do cuidado. Então, ela pode, tanto nos contextos das mais diferentes culturas e também nos tempos históricos. Então, ela tem esta característica, né, sendo uma teoria amplamente testada e difundida como uma teoria verdadeira para aplicabilidade na prática. Então, caso contrário, ela não está ainda refinada, ela vai ser uma teoria rejeitada. Então, quanto mais tempo os elementos centrais de uma teoria eles se mantêm, quanto mais observações ela prevê, quanto mais testes ela faz, quanto mais fatos ela explica, mais forte ela se torna. Então, no caso, a teoria das transições, o mundo todo já tem pesquisado, já tem feito esses testes, e ela tem se fortalecido cada vez mais. Nós aqui, né, em Juiz de Fora, no nosso grupo de pesquisa, no GAPESE, eu particularmente tive, assim, nossas primeiras indagações sobre transição de cuidados de transição, quando nós iniciamos, né, em 2018, uma pesquisa multicêntrica que foi sobre o custo-efetividade na atenção domiciliar, né, uma análise da produção do cuidado orientado por diversos protocolos. Esta pesquisa, com apoio da FAPEMIG, ela foi coordenada aí pela doutora Kênia Lara Silva, que também nós continuamos uma interlocução, né, nesse estudo. E no desenrolar desta pesquisa, nós nos aproximamos de muitos estudos sobre modelos de cuidados transicionais, cuidados de transição. Na primeira parte da nossa pesquisa, né, um dos protocolos que nós estudamos foi o de custo do cuidado das pessoas idosas em serviço de atenção domiciliar. E aí, quando nós fizemos este estudo, nós identificamos uma gama de necessidade e de lacunas, né, relacionadas aí à transição do cuidado de pessoas, de deshospitalização das pessoas idosas, e nos colocou, assim, nos colocou diante de diversas indagações. Então, quando nós estudamos vimos no mundo a existência, né, desses diversos modelos de cuidados de transição, e nós começamos a sentir necessidade de aprofundar, de entender, mas de que transições? O que são cuidados de transição, cuidados transicionais, transição do cuidado, gerenciamento do cuidado? O que é isso? Então, é muito recente para nós, né, o estudo dos cuidados, né, da transição no nosso grupo, e que tem sido muito difundido nacionalmente no nosso país,
pela Política Nacional, né, de Atenção Domiciliar, a partir do programa Melhor em Casa, tem chegado, né, aos diferentes municípios os estudos dos cuidados de transição. Então, por que, né, a teoria das transições? Por que nós escolhermos a teoria das transições? Então, como nós dissemos, na evolução do cuidado às pessoas idosas, em seus processos de adoecimento, identificando as multimorbidades, né, e diversas consequências e as lacunas que, lá no passado, a Pfaff-Meleis, ela também identificou, desde a década de 60 do século passado. Esta enfermeira, né, ela é uma enfermeira, cientista, pesquisadora, socióloga da saúde, egípcia, né, egípcia norte-americana, e ela é uma cientista contemporânea e consagrada internacionalmente. Então, aquelas inquietações que ela tinha, também inquietações nossas, né? Então, assim, foi um encontro que nós já conhecíamos esta teoria no campo da enfermagem, no campo da construção do conhecimento e da ciência da enfermagem, né, da enfermagem enquanto uma ciência aplicada, delimitar o seu campo de fenômenos, né, sobre os quais ela deve incidir. Nós identificamos a Pfaff como uma cientista contemporânea na nossa área. E ela também desenvolveu, né, os seus mestrados, tanto em enfermagem, sociologia, em saúde, em psicologia, e nós achamos interessante conhecer um pouquinho da trajetória dela, com a qual nós nos temos identificado, né? E ela é uma pesquisadora que ela nasceu no ano de 1942, na Alexandria, no Egito. Então, assim, ela está fora da rota das grandes teoristas, né, e cientistas da nossa área. Muitas das teorias norte-americanas, né, e de outros países, e ela já vem de uma outra realidade oriental, e fez no seu país o seu bacharelado em Ciências da Enfermagem na Universidade de Alexandria, e foi para os Estados Unidos como bolsista da Fundação Rockefeller para fazer o mestrado em Ciências da Enfermagem. E uma curiosidade, né, enquanto eu estudava sobre a biografia dela, é que nós encontramos que a mãe dela era enfermeira, e ela tem muito orgulho, muita honra de dizer que a ética de trabalho e a paixão da minha mãe pela enfermagem, ouvir as experiências de vida dos pacientes na clínica dela, desde jovem, foram fundamentais para moldar a minha própria trajetória e carreira. Então, numa das falas dela, ela fala que deve ser uma profissão muito importante para minha mãe sair de Alexandria, ir para os Estados Unidos, fazer o seu doutorado, retornar ao Egito e, então, iniciar no nosso país as pós-graduações, né, que não existiam naquela época, né? E depois, a mãe de Meleis, né, a mãe de Pfaff, foi a primeira enfermeira, né, a se formar, né, no Egito, a ter uma pós-graduação. Então, ela foi também para os Estados Unidos para fazer o mestrado em Ciências da Enfermagem, que ainda não tinha no seu país, e também fez, né, um mestrado em Sociologia da Saúde. E todo o pensamento dela sobre transições e sobre cuidados inicia já nessa época da sua pós-graduação, do seu mestrado, e ela tinha assim, grandes intenções e desejos de produzir avanços nas ciências da enfermagem que desse visibilidade aos fenômenos que fossem exclusivos do cuidado da enfermagem. E ela foi seguindo nessas inquietações dela, foi para o doutorado em filosofia, porque também, naquela época, não tinha um doutorado em enfermagem nos Estados Unidos, ela foi uma das precursoras da criação do doutorado naquele país também,
né? Então, ela se doutorou em psicologia médica e social pela Universidade da Califórnia, e foi nesse período de pós-graduação em que ela avançou nas suas motivações e inquietações sobre as ciências da enfermagem, e desde então já encontrando, né, que períodos de transições eram períodos sobre os quais se incidiam os principais cuidados da enfermagem na busca do bem-estar, né, dos pacientes e das famílias e das comunidades. E, na sequência, né, em 1968, ela já terminando o doutorado dela, ela iniciou a sua carreira como docente, pesquisadora em Los Angeles, na universidade lá da Califórnia, onde ela ficou por 14 anos. Depois ela vai para a Pensilvânia, onde fica mais 12 anos como reitora nesta universidade, e ela se aposentou em 2016, né? E não parou assim, né? Ela continuou fazendo palestras e tudo mais. Então, ela foi reitora, e ela, ao longo dos seus estudos, ela foi se desenvolvendo na área da saúde de mulheres. Então, ela tem uma obra aí de mais de 180 artigos em revistas da área, das ciências sociais, da enfermagem, da medicina. Ela fez incontáveis capítulos, várias monografias e outras publicações, e passou a ser, assim, também consultora na Organização Mundial da Saúde, consultora e também uma liderança internacional importante para as políticas sobre as mulheres, né? E ela foi, assim, um grande exemplo de mulher. Ela recebeu muitas premiações, e até hoje ela recebe, sobre esse trabalho, né, de ser mulher, estar na ciência, produzindo ciência e gerando inovações científicas, não só no campo da ciência da enfermagem, mas que extrapola para o campo da saúde, do sistema de saúde, das políticas de saúde. E ela, segundo colegas de trabalho dela, que lidavam com ela nos últimos anos da sua carreira, dizem, né, está aí nesse QR Code, que eu até coloquei, há uma entrevista sobre a vida dela, e que no seu gabinete tinha uma plaquinha: mulheres bem comportadas raramente fazem histórias. E ela não era uma mulher bem comportada, né? Ela era considerada por todos que a conheciam, por autoridades, como sendo uma reitora energizadora. Então, nas falas aí de uma colega dela, se dizia: ela achava que as pessoas mais importantes na universidade eram os alunos. Ela sempre questionava a autoridade, sempre questionava o reitor da universidade em seu papel como líder do Senado acadêmico. Ela fez isso ao longo da vida, lutou pelos alunos, pelos professores, pelos imigrantes, pelas populações vulneráveis. Ela sempre esteve lá, garantindo que todos tivessem voz. Então, era uma pessoa que buscava compreender, né, o cuidado no contexto da vulnerabilidade, das iniquidades, das questões sociais. Então, a teoria dela é dentro de uma perspectiva sociológica, né, e também interacionista. Então, ela se tornou especialista em saúde de mulheres, imigrantes, saúde global, teoria das transições e também sobre o conhecimento científico da enfermagem, onde ela deixou grandes contribuições, grandes obras, né, aí. E no ano de 2006, né, ela ainda reitora na Escola de Enfermagem da Pensilvânia, já no auge da sua produção da teoria das transições, ela influencia politicamente, porque ela não desenvolveu somente conhecimentos científicos e desenvolvimento da teoria junto aos seus alunos, né? Ela faz muita questão de dizer que foi uma construção coletiva, foi um trabalho construído junto com os seus estudantes de mestrado, de doutorado e colegas do grupo de pesquisa e da sua escola, onde a teoria também influenciou a organização do currículo.
e extrapolou os muros da formação, da pesquisa, se tornando também uma bandeira política para a transformação da saúde no contexto do sistema de saúde, e instigando órgãos de fomentos, criação, né, de institutos de centros, né, de transição e saúde, como, por exemplo, esse de New Cortland, que uma de suas colegas, a Mary DeNaylor, né, que foi a primeira diretora e ainda lá está, e que lá desenvolve, né, é um centro interdisciplinar de transições, influenciado por essa teoria, e que chega aos nossos tempos, aos dias de hoje, como o primeiro e ainda único centro de pesquisa focado em transições de saúde, na tradução, translação científica, para fornecer a prática clínica e as políticas de saúde. Então, ela desenvolveu, né, essa atividade, tem recebido aí várias homenagens, continua fazendo aí palestras pelo mundo, e também desenvolveu, foi consultora e também apoiou sistemas de saúde de vários países de idioma árabe, né, como Tailândia e Nova Zelândia e outros que ela visitava, passava temporadas apoiando aí, né, nessas atividades. Um evento que esteve no México em 2001, ela ainda vive, está viva, né, e esteve presente, e esta é a doutora Márcia Assunção, da nossa Escola de Enfermagem Ananeri, que estava neste evento, aí numa fotografia junto com ela, e eu trouxe só para mostrar a questão da contemporaneidade e também que ela estudou sobre o Brasil, em sua teoria, por meio de orientandos de doutorados brasileiros, ela teve a oportunidade de, com eles, desenvolver pesquisas aqui no nosso país, né? Então, o que motivou, né, o que a motivou a fazer, a desenvolver essa teoria? Então, todas as motivações dela eram motivações daquela época, da década de 60, né, em que ela observava o panorama mundial com as constantes mudanças, e que, se nós vermos as indagações que ela tinha, são indagações que nós as fazemos hoje, né, no contexto aí da nossa vida, no contexto do nosso cuidado aí nos serviços de saúde, e é o que ela observava, né, o que está na base aí né, do contexto. Eram as questões, né, de transições econômicas, né, políticas, as questões ambientais, as guerras, as doenças, as questões demográficas, de migração, as inovações tecnológicas, a globalização, tudo isso ao longo, até nos anos 80, ficando mais forte nos anos 80, instigando a questionar, né, o ser humano estaria preparado para viver todas estas transições? Como as pessoas vivenciam e respondem a essas transições, né? Que estratégias enfermeiros, e aqui eu coloco enfermeiros, porque inicialmente foi de onde ela começou a pensar, né? Mas que depois avançou para as outras áreas, como nós podemos utilizar para cuidar e apoiar as pessoas para que elas alcancem transições saudáveis, né? Então, as observações dela iniciam lá na década de 60, são observações sobre o aumento do uso do termo de transição nos estudos sobre a prática de enfermeiro. Ela encontrou uma grande repetição, né, e que isso seria um fenômeno importante a ser estudado e aprofundado, né? Além disso, ela observava transições nas perspectivas da atenção e do cuidado em saúde. Ela observava o uso crescente de tecnologias no cuidado, as mudanças nas perspectivas de hospitalização e altas, impulsionadas pelos planos seguros de saúde, insegurança e aumento do custo com hospitalizações em todo o mundo, tendências à redução de tempo de internação e deshospitalização, demandas por cuidados especializados, competentes ao deixar o hospital e até a recuperação, né? Então, quando pacientes não recebiam cuidados durante essas transições, observavam-se, né,
complicações e possíveis readmissões. Então, essa foi uma observação dela, que ela começou a chamar a atenção, né, das pessoas ao seu redor e com as suas publicações. E, além disso, as pessoas vivendo mais tempo com doenças crônicas, era um outro fenômeno. Bebês prematuros também salvos pelas ciências. Então, tanto pessoas com doenças crônicas, esses bebês, viveriam situações de vida e de transição, aumentando a exigência de cuidados. E também os desastres naturais, como terremotos, as inundações, que também são muito contemporâneos, né? Os desastres provocados pelo homem, as guerras, que também continuam aí acontecendo, né, naquelas regiões da faixa de Gaza e também Rússia, e todas essas guerras que nós vemos, e explosões, esses desastres. Então, pessoas vivenciando estes fenômenos. Também o envelhecimento populacional, colocando aí para nós, profissionais, grandes desafios, né? O envelhecimento como um importante marco de transição, também por exigir aí diferentes padrões de cuidados, né? Como, por exemplo, cuidados de longa duração, principalmente pela enfermagem, o lidar com a multiplicidade de mudanças que as pessoas idosas enfrentam, né? Então, todos esses desafios exigiriam aí diferentes padrões de cuidado, e elas ficando incomodadas com tudo isso. Para nós, é muito contemporâneo, né? Nós estamos aí assistindo esse envelhecimento populacional que nos coloca esse desafio, e nós precisamos nos preparar, né? Tem nos exigido investimentos em modelos de cuidados mais acessíveis às pessoas idosas, né? Nós vemos aí índice de envelhecimento no Brasil aumentando, né? A vulnerabilidade clínico-funcional das pessoas idosas aí crescente, sendo um grande desafio para os profissionais, para os sistemas de saúde, o aumento das pessoas idosas, né? Pessoas vivendo mais, né? E também, mas com que qualidade, e também observamos aí o aumento das pessoas vivendo com demências cada vez mais. Então, assim, são desafios que pessoas idosas vivendo com tais demências, a doença de Alzheimer, né, como um tipo aí mais prevalente, colocam não só os profissionais e o sistema de saúde diante desses desafios, mas também as famílias, né, que assumem o cuidado domiciliar, né, diante aí desses estágios mais iniciais da doença. Então, a teoria das transições, ela tem uma linha de tempo que iniciada lá na década de 60 e prossegue, em que ela vai sendo tecida, desenvolvida, e a cada momento histórico, a cada estudo novo, a cada avanço nos estudos, ela inicia com os grupos de apoio na década de 60, analisando e observando os grupos de apoio desenvolvidos pela enfermagem, né, em populações específicas de pessoas com diabetes e outros grupos de pais e mães. E na década de 70, ela estava muito convencida de que a suplementação de papéis seria um alvo a ser perseguido, a ser estudado, porque nem todas as pessoas estariam preparadas em seus papéis sociais para desenvolver outros papéis. Haveria necessidade de agregar atributos, habilidades e competências, as quais demandariam a intermediação de um profissional e do enfermeiro para o bem-estar, né, e uma transição aí para novos papéis, principalmente também o papel de cuidador familiar. E ela focou muito, passou uma década inteirinha estudando intervenção, acreditando que a ciência deveria, na saúde da enfermagem, nas transições, deveriam se focar nas intervenções. Já na década de 80, ela retrocedeu de todo esse pensamento e observou que transição era algo muito maior, muito mais amplo, que era um fenômeno que ocorria com naturezas distintas, com propriedades,
e ocorrências identificáveis, testáveis. Então, ela retrocedeu e ela ampliou o seu olhar, trazendo uma concepção de transição como um processo, né? E estimulando muitos outros estudos, né? Estudos observacionais, estudos qualitativos e muitas publicações acontecendo, e chega-se aí a conceitos centrais de transições, e em 2010 ela publica esse livro junto com a sua doutoranda que estava, né, na época, a Karen Schumacher, que estava também na época junto com ela, e aí ela publica o livro dessa teoria das transições, né? Então, no seu capítulo 1 e capítulo 2, né, são capítulos muito importantes, né, que quem quiser um aprofundamento é uma linguagem tranquila, é uma linguagem acessível, e também tem no YouTube um vídeo curto, assim, de 40 minutos, em que ela faz uma síntese de toda a sua teoria no ano de 2008. Ela foi indagada por uma autora de um livro de teorias, pedindo para que ela falasse sobre a sua teoria. Então, ela fez esse vídeo, que também é um vídeo que nos complementa um pouco mais, né? Mas o que é, né, e o que são transições nessa teoria? Ela conceituou, e aí é importante que nós entendamos que se chega a um conceito, né, de algo, no caso de uma teoria, depois de uma longa caminhada. E aqui foi ao longo de 50 anos, quando ela conseguiu construir esse conceito, né, depois dessa trajetória toda, e baseando em muitos estudos experimentais e outros estudos qualitativos, mistos, estudos clínicos randomizados. Então, transição consiste em passar de um estado, lugar ou condição estável para outro estado também estável, e requer, por parte das pessoas, a incorporação de conhecimentos, alteração do seu comportamento e mudança na definição do self. É uma passagem entre dois períodos, né, razoavelmente estáveis, né, de estabilidade na vida de alguém. Então, a transição ela é desencadeada por uma série de eventos. Ela é um processo que envolve mudanças, e aí ela faz questão de diferenciar mudanças de transição, transformação, mudanças e transição, né? Nas pessoas, em suas interações, nos papéis que desempenham, na rede de relações. E todas estas mudanças são perturbadoras, né? Seja para a pessoa, família ou comunidade. Então, as transições, né, elas resultam nas mudanças na vida, na saúde, nos relacionamentos e nos ambientes. Então, ela, né, é um processo que é caracterizado pela singularidade, diversidade, complexidade e múltiplas dimensões que geram aí significados variados e são determinados aí pela percepção de cada indivíduo. Cada um de nós é que percebemos, né, que estamos ou não em transição. Então, a transição, enquanto um processo, ela é a experiência das pessoas à mudança. Então, mudança, ela pode acontecer num ponto do tempo, né? Um evento crítico, uma mudança que acontece, e aí gera um processo de transição. Então, um processo de transição para a Pfaff-Mileis é um longo processo que pode acontecer até antes mesmo da mudança, né? Então, assim, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, eu tive a oportunidade de orientar uma dissertação de mestrado sobre cuidados de transição com pessoas que foram ser submetidas ao transplante de células tronco-hematopoéticas, né? Então, eram pessoas já que tinham iniciado um processo, né, com o diagnóstico
de uma doença oncohematológica, elas já tinham entrado num processo de vivência, né, de uma disrupção aí na sua vida, de bem-estar em que ela estava, e começa a viver. Mas, ao se propor um processo de um transplante de células tronco hematopoiéticas, um novo evento, né, é desencadeado, uma nova mudança. Então, mesmo antes que essa mudança venha acontecer, mesmo antes que esse transplante aconteça, as pessoas já começam a vivenciar, como num pré-operatório também de cirurgias eletivas, e mesmo, né, momentos passageiros. Então, a transição, ela começa até mesmo antes de um evento desencadeador das transições. Por isso, um processo. E aí ela desenvolveu, né, um diagrama explicativo da teoria das transições. Esse diagrama eu tirei, foi uma tradução de uma das dissertações, em que ela tenta, numa imagem única, colocar todos os elementos que são aí, e os componentes que são essenciais, né, os que guardam conceitos essenciais para a compreensão da teoria das transições, como, por exemplo, né, a natureza das transições, em que ela demorou também quase uma década, toda a década de 80, praticamente, estudando a natureza das transições e compreendendo, né, que elas se especificavam, né, em vários tipos, em que os estudos e as pesquisas estavam mostrando a ocorrência de transições desenvolvimentais, situacionais, de processos saúde e doença, organizacionais. Além dos tipos, né, na natureza das transições, as transições elas se mostravam com padrões de repetições diferentes. Algumas eram transições simples, passageiras, mas, em outros casos, eram múltiplas transições, né? Quase todos esses tipos acima aí, eles aconteciam ao mesmo tempo. E, ou todos juntos, ou, às vezes, numa sequência, né? Pessoas vivendo transições, como, por exemplo, estudos que ela desenvolvia com mulheres, por exemplo, no climatério, estudos sobre pais e mães assumirem papéis, né? Homens e mulheres queriam assumir os papéis de pais e mães, mas que, ao mesmo tempo, estavam em processos de imigração ou estavam vivendo adoecimentos. Então, ela começou a observar, né, a ocorrência de padrões, e muitas transições estariam relacionadas a um fenômeno, mas outras não relacionadas. Então, eram vários tipos diferentes, com propriedades também distintas. As transições, elas só eram transições se as pessoas tivessem consciência que estariam vivendo essas transições, né? Normalmente a gente sente, né, poxa, vou ser mãe, como eu vou ser, né, qual vai ser o meu papel de mãe? Então, aquela ansiedade de como vai ser, aquele pré, né, do papel, eu tenho consciência, né, de que essa transição está acontecendo. Então, conscientização, engajamento, mudança e diferença, espaço temporal das transições, os eventos e os pontos críticos. Então, além da natureza, ela observou também que haviam condicionantes da transição, que seriam facilitadores e inibidores. Eles seriam os pessoais, né, os da comunidade, os das sociedades, e, além disso, os padrões de respostas, né, às terapêuticas, às intervenções que iam sendo aplicadas, né, mostrando aí os indicadores de processo ao longo das intervenções no curso transicional, né, e os indicadores de resultado, até que a pessoa atingisse um domínio, e que esse período turbulento, né, ele chegasse a uma estabilidade. Então, natureza, tipos, padrões e propriedades fazem parte aí
das transições, né? As desenvolvimentais são aquelas relacionadas, então, às fases da vida, como, por exemplo, a puberdade, a maternidade, o climatério, o envelhecimento, né? Assim, aquela tomada de consciência que estou envelhecendo, que vou ter uma aposentadoria. Ao mesmo tempo, posso estar vivenciando transições situacionais, como mudanças de papéis, né? Ou circunstâncias específicas, como, por exemplo, a aposentadoria, mudanças de emprego, migrações, viuvez, me tornar um cuidador familiar de meus pais, por exemplo, né? A minha formação de graduação e estar entrando no mundo do trabalho. Também transições de saúde e doença, que seriam as alterações causadas, né, pelas doenças crônicas, as hospitalizações, as recuperações pós-cirúrgicas. E todas essas transições, né, essas naturezas, todas elas foram bem desenvolvidas a partir de estudos, e tem capítulos específicos em seus livros. Então, muitos estudos, né, estudos de casos clínicos, randomizados, estudos experimentais, estudos qualitativos, e, além de transições saúde e doença, também as organizacionais, que nós vemos muito em voga hoje no nosso contexto de sistema de saúde, né, muito interesse por parte dos profissionais, dos sistemas, compreender aí, né, os modelos de organização, os modos de organizações que podem afetar os pacientes e os profissionais. Então, a forma como nossos serviços estão organizados, as transformações que ocorrem, influenciam ou não nas transições, né? Então, ela comprova por vários estudos que influenciam. Então, as transições, como disse, já podem ser simples, múltiplas, sequenciais. E eu queria chamar a atenção aqui sobre as propriedades das transições, né? Só é uma transição se houver uma consciência, né, que está relacionada à percepção da pessoa, ao conhecimento e reconhecimento de uma experiência de transição. Então, para estar em uma transição, a pessoa deve ter consciência das mudanças que estão ocorrendo, estar engajada, né? E aí nós, enquanto profissionais, observando o grau em que uma pessoa demonstra de envolvimento nos processos inerentes à transição, né? E questões de enfrentamento, de busca de cuidados, de resiliência, né? As mudanças e as diferenças que estão acontecendo nesse curso da transição, o que mudou, o que está diferente agora, né? Enquanto eu estou assumindo esse papel, e para que possamos identificar o que precisa ou não ser apoiado. O espaço temporal é algo que a ciência tem perseguido encontrar, em quanto tempo, né, ocorrem as transições, mas o que ela alerta é que o tempo não é só o tempo cronológico, mas também o tempo experiencial, ou seja, o modo como a pessoa sente a transição, ele pode ou não acelerar ou retardar a sua adaptação, né? E aí, os eventos críticos que desencadeiam estas transições. As condições facilitadoras e inibidoras, nós temos visto vários estudos aí que focam na identificação de condições facilitadoras e inibidoras, principalmente nos processos de trabalho dos profissionais, para que possam, né, aí desenvolver modelos de cuidados transicionais. Então, são condições facilitadoras, são condições pessoais, dos ambientes, e que vão facilitar ou impedir o progresso para alcançar uma transição saudável. Como, por exemplo, né, as condições pessoais de cada pessoa, os significados que cada um atribui àquilo, né, que ela está vivenciando, como, por exemplo, até nesse exemplo que eu dei, né, o início de uma demência, por exemplo, como cada um hoje, na sociedade de hoje, né, como nós interpretamos, né, esses fenômenos, por exemplo, né? As crenças e atitudes culturais no lugar em que nós estamos vivendo, né? A cultura deve valorizar ou estigmatizar pessoas aí, né, em condições de transição, por exemplo, para uma demência, ou tornar-se cuidador. O status socioeconômico também vai afetar, né, os recursos que a pessoa tem
afeta, interfere no processo de transição, né, e de adaptação para uma transição saudável. Então, temos feito estudos sobre custos, sobre rede de apoio, organização de serviços, os custos nesses vários vertentes, né? E também a preparação e o conhecimento. Então, quanto maior o preparo, a informação e a experiência anterior das pessoas, maior a chance que ela tem, né, de fazer uma adaptação positiva. E aí as condições facilitadoras também da comunidade, né, envolvendo, nós já tivemos aí uma discussão importante sobre comunidade, sobre o suporte da comunidade, a observação da existência também aí de políticas públicas, né, as condições sociais que vão impulsionar aquele, ou facilitar ou dificultar, né, que normas sociais, o que é aceito, o que é esperado. Então, todos esses aspectos precisam ser avaliados aí para que nós tenhamos, né, no curso da transição, a condição de traçarmos dos indicadores da transição, né? Então, o que seria o bem-estar que nós, né, buscamos aí? Né? O que se refere a esse bem-estar? Né? O ter domínio de novas habilidades e comportamento, a confiança na tomada de decisão, a integração do novo papel à identidade, são indicadores de processo, né? A estabilidade emocional, relacional, o sentimento, né, de controle, de autonomia, o reconhecimento social do novo papel, né? Então, tudo isso aí até se obter aí um nível de domínio, que seria essa adaptação bem-sucedida ao novo papel, né? Então, assim, nós temos que cuidar para que a gente, no ensejo de desejar um domínio, uma maestria, talvez nós estejamos transferindo muitas responsabilidades para o paciente, para a família, e isso nós temos chamado a atenção, né, para adaptação a novos papéis. Então, o que nós temos feito no curso destas transições, né? Que sentimentos e equilíbrio e aceitação são esses que temos visto, né? Aumento de autoestima, autoconfiança, participação ativa no autocuidado, que é muito difícil de nós visualizarmos, mas, né, no curso das transições, estabelecimento de rotinas saudáveis, fortalecimento das relações sociais. Então, são todos indicadores de resultado que nos mostram que aquelas transições foi saudável, né? Quando nós observamos que houve uma redução de sofrimento, de riscos, que nós observamos a validação pessoal, social, dentro daí de uma nova identidade. Então, nós temos visto, né, publicações, esse é um estudo de 2025, publicado aí na revista, da revista de enfermagem da escola Ananeri, que é transição como referencial para as questões de pesquisa sobre identidade de gênero. Então, assim, a teoria ela tem sido aplicada a vários estudos na atualidade. E, finalmente, o que nos cabe, né? Qual é o nosso papel enquanto profissionais de saúde, enquanto enfermeiros, enquanto profissionais de serviços das equipes de atenção primária? Nos cabe investigar, identificar a transição, as transições vividas, os tipos de contexto, né? A fase da transição né, daquele contexto, aprendermos, né, a avaliar padrões, propriedades, fatores facilitadores, inibidores, as condições pessoais, as sociais e comunitárias, né, conforme aí as situações. Isso não está dado, é uma teoria, não é uma diretriz, não é um consenso, não é uma prescrição do que nós temos que fazer. O que a teoria nos dá é um guia, um modo de pensar, né, ela nos dá uma estrutura para nós organizarmos nossos modelos de cuidados, e as mais diferentes possibilidades estão sendo desenvolvidas, né? Então, primeiro nós precisamos avaliar, depois diagnosticarmos os estados de transição, de padrões, de fatores, e com isso traçarmos o nosso plano terapêutico integrado, né, para
apoiar o desenvolvimento aí das transições, educar e orientar estão dentre as principais intervenções aí para desenvolvimento de habilidades e autonomia, de empoderamento das pessoas, né? E também promovermos o bem-estar, prevenir riscos. Esse é o objetivo principal de compreender as transições, prevenir os riscos, né? E avaliar aí as transições no curso do tempo, acompanhando, não é uma única vez ir lá fazer uma única orientação, às vezes no momento da alta hospitalar, momento de muita ansiedade, né, em que as pessoas estão tensas, vão ali, às vezes, deixar o hospital, vão para a comunidade, e você entrega, às vezes, até orientações por escrito, mas se não houver, né, uma ligação entre os ambientes de cuidado e um tempo transicional, né, então o cuidado não é um cuidado de transição. Então, nós não podemos dizer que é um cuidado de transição aquele que é feito pontualmente no único momento, né, na mudança. Então, ele é um processo. É preciso que haja um acompanhamento, uma monitorização, né, um apoio desse processo de transição, a avaliação desses indicadores, né, até observarmos aí o domínio. Então, o que eu tinha para falar para vocês nessa primeira parte da apresentação, né, é uma síntese, pode ter sido, assim, um pouco denso essa apresentação. Eu gostaria que vocês falassem sobre as indagações de vocês, as dúvidas e as dificuldades, e alguma fala final aqui que eu deixo sobre o que a Meleís diz é que transições são processos que têm sido negligenciados, ignorados. A ignorância das transições deve-se ao foco em outras demandas tidas como iminentes. Nós precisamos aí reorientar o nosso pensamento, né, e os nossos paradigmas de atenção à saúde. E ela diz assim, que identificar transições na vivência da prática clínica é uma prioridade para a superação de trajetórias sombrias, com avanços a condições de gravidade, e para a superação das muitas histórias de negligência no cuidado que rotineiramente nós entregamos à sociedade. Então é isso, pessoal. Eu agradeço, né? Muito obrigada a vocês. E agora a gente vai ouvir a Elaine, que vai dar continuidade aí a esta apresentação. Muito obrigada, professora doutora Edna, pela sua excelente explanação. Eu gostaria de expressar a minha profunda gratidão, né, por esse momento, por sua explanação tão rica e esclarecedora. Foi um privilégio contar com a sua expertise hoje para nos guiar nessa jornada da teoria das transições de Afaf-Meleís. Nesse momento, eu passo a palavra para a mestra Elaine, que seguirá com a apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, nesse momento tão rico de aprendizado, de compartilhamento, né? Falar depois de uma aula da doutora Edna é uma responsabilidade e um compromisso muito grande. Ela que trouxe conceitos tão importantes da teoria para nós, né? Então, eu vou dar sequência à fala da doutora Edna, falando um pouco sobre a minha pesquisa desenvolvida no mestrado. Eu vou compartilhar a minha tela e vocês me falem se já está compartilhando. Por favor. Deu certo? Está apresentando sim, Elaine, só essa janelinha com a chamada que está na frente. Ah, sim, desculpa.
Ô, Elaine, você quer que eu passe? Ô, Bruna, parece que a Elaine está tendo dificuldade para colocar Uhum. a ação. Se você puder, se puder, eu também posso. Da forma que vocês preferirem, professora. Tudo certo, Elaine. Só o seu microfone que está desligado, nós não estamos te ouvindo. Pessoal, pedimos desculpas pelo contratempo. A Elaine vai entrar aqui novamente na chamada para que a gente consiga seguir com a palestra. Só mais um minutinho, pessoal, a gente está tentando normalizar tudo por aqui.
Gente, vocês estão me ouvindo? Agora sim, Elaine, estamos te Nossa, ouvindo. Estamos no ar, é só você colocar desculpa. a apresentação. Sim, é porque eu tive um problema aqui na minha conta do Meet. Aí tem um xizinho aí do lado que você pode tirar isso. Aí, mais à direita, isso. Prontinho, tá apresentando agora? Embaixo à direita, tá assim, tá apresentando. Volta lá na tela que você... Agora não está mais não, Elaine, saiu. Isso, agora vai embaixo aí nessas duas setinhas. Aí, isso. Pronto, agora está. Só você tirar essa aí. Isso. Pronto. Desculpa, eu tive um problema técnico aqui no meu Meet para compartilhar o meu microfone e minha câmera foram bloqueadas. Então, depois dessa aula da teoria com a doutora Edna, eu vou apresentar uma parte da minha dissertação no mestrado, que foi defendida em 2023, que trata de um estudo de caso com a temática da transição para o papel de cuidador, vivenciada por um familiar de pessoa idosa deshospitalizada para cuidados paliativos pela atenção domiciliar. Essa pesquisa ela foi feita por nós estarmos vivenciando uma transição demográfica e epidemiológica. Nós temos um número cada vez maior de pessoas idosas. Nós estamos vivendo uma onda azul, né? Nós estamos tendo idosos centenários, nonagenários, octogenários, cada vez maior. Nós temos serviços que precisam destinar cuidados a pessoas idosas e seus familiares. E esse aumento progressivo no número de idosos longevos e algumas comorbidades inerentes que vieram como fatores trazidos pela evolução, pela incidência de doenças crônicas e não transmissíveis, fazem com que haja um desafio muito grande para o sistema, tanto de previdência social, econômica e também o de saúde, sendo necessária a implementação de políticas que visem esse público e também os cuidadores familiares. Eu atuo na atenção domiciliar, então esse trabalho foi desenvolvido na atenção domiciliar, uma vez que ela é uma modalidade de atenção à saúde, caracterizada por ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, avaliação e promoção da saúde prestadas no domicílio, destinadas a pessoas com algum grau de fragilidade que as impossibilitem de deslocar até a rede referenciada. Para ser admitido à atenção domiciliar, é necessário que esse paciente admitido, que ele tenha um familiar que se responsabilize pelos cuidados dele no domicílio, que vai se tornar o cuidador familiar, não sendo necessariamente preciso que seja um familiar com vínculo sanguíneo. Quando um amigo, um vizinho, um parente mesmo que distante, ele se responsabilize por um cuidado que essa pessoa já não está conseguindo fazer por si só, ele é denominado cuidador familiar. E nós utilizamos o referencial da teoria das transições para fundamentar a nossa pesquisa e para direcionar tanto a nossa análise quanto a discussão desse trabalho. Sabendo que a transição para esse papel de cuidador familiar necessita de um preparo prévio, ainda durante a internação, com capacitação para retornar ao domicílio. Como a doutora Edna falou, a alta hospitalar, ela não consiste naquele momento que o paciente está saindo do hospital. Ela é todo um processo, ela corresponde a todo um processo que deve ser iniciado com a admissão desse paciente na instituição hospitalar, e quando ele vai receber alta, que essa pessoa que vai assumir esse cuidado no domicílio, que ele
tenha sido preparado para os cuidados e possíveis cuidados. Então, a enfermagem trabalha com diagnósticos de risco, e isso tudo é importante estar dentro do preparo para esse retorno ao domicílio. Então, foi um estudo que se justificou devido à prevalência de doenças crônicas na população e suas comorbidades, a necessidade de antecipação de altas por meio da deshospitalização. Nós sabemos que nós não temos equipamentos de saúde, instituições em número suficiente para atender a todas as pessoas que necessitam. Então, muitas vezes, pacientes com agravos crônicos, quando não estão agudizados, eles retornam para o domicílio para um acompanhamento, uma permanência no acompanhamento pela atenção domiciliar ou pela atenção primária. É uma mudança no local da oferta de cuidados paliativos do hospital para o domicílio, como a doutora Edna falou também, e Meleís traz para nós na sua pesquisa. A transição, ela é muito relacionada, ela pode acontecer simultaneamente. Então, nós temos uma transição de papel, uma transição situacional, uma transição de processo, saúde, doença envolvido, uma transição do local de oferta de cuidados também. Com a expansão de serviços de atenção domiciliar hoje, com equipes capazes de fornecerem cuidados paliativos a pacientes num processo já muito próximo ao fim de vida também, fazendo com que essa transição ocorra de forma saudável, tanto para aquela pessoa que vai receber o cuidado, quanto para aquela que vai assumir a função de cuidador familiar, que vai se responsabilizar por esse cuidado no domicílio, juntamente com a assistência de uma equipe de atenção domiciliar. Não se observou na literatura até então estudos sobre essa transição situacional para o papel de cuidador familiar de uma pessoa idosa que foi deshospitalizada pela atenção domiciliar. Nós tivemos como proposições teóricas, segundo o referencial metodológico de Robert Wind, estudo de caso, que é a definição de proposições prévias ao trabalho de campo, prévia à pesquisa, à realização da pesquisa, que ocorrerá mudanças de papéis nas relações que aquele que será o cuidador mantinha com o seu familiar diante da vivência dessa transição. Então, a pessoa que é filha, ela não deixa de ser filha, mas ela engloba mais um papel social. A pessoa que é casada, mãe ou casado, pai, esposo, ele engloba mais um papel que será o de cuidador familiar. E ele vai ter que desenvolver novas habilidades, adquirir novos conhecimentos, e a enfermagem tem um potencial, uma capacidade muito grande de poder ajudar nesse processo de desenvolver essas novas capacidades. Nós sabemos que quando esse cuidador familiar, ele não é preparado, ele não é estimulado a ter consciência desse novo papel, ele vai ter uma transição, vai vivenciar uma transição não saudável, uma transição insalubre. Essa pessoa idosa que receberia os cuidados, muitas vezes, ela vai sofrer rehospitalizações, vai ir ao serviço de urgência mais vezes, correr risco de receber medicações inadequadas, tratamentos inadequados, e até mesmo um risco de morte, com perda e a perda de qualidade de vida dessa pessoa que assumiu uma nova função. Esses cuidadores, eles se tornam vulneráveis. Quando ele vivencia uma transição, ele está numa fase de muita vulnerabilidade, que é onde abre um espaço para o desenvolvimento desse papel essencial da enfermagem, de atuar nessas transições. Eles se tornam expostos a erros na execução do cuidado, a sofrimento, e vivenciam uma sobrecarga física, emocional, financeira, social também. Então, a proposta do estudo era ver como que ocorre essa mudança para esse papel, como que é a passagem para esse novo papel de cuidador familiar.
tivemos como questão de pesquisa como que familiares de pessoas idosas deshospitalizadas vivenciam essa transição para o papel de cuidador. Quando a gente pensa que esse paciente vai para uma abordagem de cuidados paliativos em interlocução com a atenção domiciliar. Quais as estratégias que foram desenvolvidas, como que vai ocorrer essa transição para esse papel? O objetivo principal, o objetivo geral do estudo foi compreender como que esses familiares vivenciaram essa transição, o que facilitou, o que poderia intervir de modo a ser um desafio para essa passagem e o alcance de resultados, né? Alcançar as propriedades e, assim, a maestria. Será que se alcança realmente a maestria na passagem para essa nova função? Com a questão do envelhecimento populacional, nós temos uma parcela da população mais susceptível a doenças crônicas não transmissíveis, com maior fragilidade, uma vulnerabilidade clínico-funcional, com possibilidade de internações mais frequentes, por mais dias, por períodos maiores, e com uma demanda muito maior de exames de rotina, medicações, cuidados contínuos, e que muitas vezes, quando se trata num contexto de abordagem de cuidados paliativos em fim de vida, que vão evoluir para um processo de óbito no domicílio, quando eles recebem alta, sem uma perspectiva de algum tratamento que vá modificar a progressão daquela doença, esse é um dos fatores que suscitam dúvidas, né, que promovem um ambiente de insegurança, de vulnerabilidade, tanto para o paciente quanto para o cuidador. Os programas que promovem a deshospitalização, a antecipação da alta e o retorno para o domicílio com o acompanhamento, promovem essa reintegração familiar e social. Pensando em que as pesquisas já trazem para a gente dados de que aproximadamente 95% dos pacientes que têm alguma doença crônica, alguma doença em estado muito evoluído, seja ela oncológica ou não oncológica, que eles têm o desejo de evoluir a óbito no seu domicílio, próximo da sua família, no ambiente que lhe traz alguma representação social. Esse processo de deshospitalização, ele promove a antecipação da alta com a continuidade do cuidado no ambiente domiciliar, juntamente com uma equipe multi que faz visitas constantes a esses pacientes e aos familiares. O cuidador, ele é uma pessoa que vai viver um novo papel, que vai aderir a um novo papel, que vai vivenciar experiências, né, novas experiências, que vai estar passando a cuidar de uma pessoa que lhe é muito querida. Então, isso já traz um contexto de sofrimento emocional, e ele vai ter uma sobrecarga de atividades, porque quando se fala no papel de cuidador familiar no domicílio, ele engloba todas as atividades que já lhe são inerentes da casa, por exemplo, como lavar, passar, cozinhar, a atividade de autocuidado da pessoa idosa, como banho, alimentação, as atividades instrumentais e a logística de todo esse cuidado, de toda essa assistência à pessoa no domicílio, pensando em sinais, sintomas, gerenciar medicamentos também. Então, essa inversão de papéis, ela gera insegurança, desequilíbrio e vai exigir uma reorganização dessa pessoa. A doutora Edna trouxe a teoria das transições de Gimley-Is. Esse diagrama foi apresentado por ela, e aqui só para ressaltar que quando o indivíduo ele vivencia uma transição para o papel de cuidador familiar, ele vai vivenciar uma natureza situacional dessa transição e que ela tem como padrão múltiplo
e simultaneamente relacionado. Então, ao mesmo tempo, ele vai estar vivenciando várias transições, ele vai estar englobando um novo papel, muitas vezes ele vai ter que abandonar alguns papéis ou executá-los de forma não tão adequada. Quando se trata de pessoas em idade produtiva, de acordo com a demanda apresentada pelo paciente, ele vai ter que abrir mão do seu papel de trabalhador, muitas vezes o seu papel de cônjuge fica comprometido, o seu papel de pai e mãe também pode sofrer alguma interferência com esse novo papel que será assumido. E ela é simultânea e relacionada com a alteração, com a transição de vida para a proximidade da morte, com o papel, com a alteração nessa transição do local, da oferta de cuidados, e ela vai ter a interferência tanto dos condicionantes que vão facilitar quanto inibir essa transição, de acordo com características pessoais, com o que é ofertado na comunidade e na sociedade, para se alcançar um padrão de resposta de maestria, de alcance daquele novo papel, de realmente conseguir chegar a se identificar, ter a identidade daquele novo papel. Então, em qualquer fase das transições, há um espaço para intervenções de terapêuticas de enfermagem. Foi uma pesquisa compreensiva explicativa seguindo o método de estudo de casos de Robert Wynne, realizado em um SAD público de uma cidade de médio porte, e no domicílio dos participantes da pesquisa. As fontes de informação eram cuidadores, familiares de pacientes idosos que receberam alta do hospital para cuidados paliativos domiciliares, cuidados de proximidade ao fim de vida, que foram à nossa unidade de coleta de dados. Os dados, de acordo com a metodologia de Wynne, eles podem sofrer triangulação, né? Então, nós tivemos dados obtidos através da unidade de coleta de dados, no sistema de informação e nos prontuários desses pacientes idosos, e esses dados foram coletados através também de entrevistas realizadas com 7 e 30 dias após a alta hospitalar, e na confecção de notas de observação que foram expandidas, codificadas, utilizando o software Pilogos, para, assim, aproximar esses códigos e formar categorias que permitissem explicar como que ocorre essa passagem, ocorre essa vivência de transição para esse papel de cuidador familiar. Foi uma pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Juiz de Fora, respeitou todos os aspectos éticos da pesquisa que envolve seres humanos. Então, aqui, só para poder mostrar como que foi feito a análise dos dados, nós utilizamos o software, nós tivemos 337 códigos, e eles foram aproximados por semelhança mesmo. E a partir daí foram feitas as análises e tidas as categorias de como que é esse processo. Então, nesse diagrama, o cuidador familiar, ele entra no papel de cuidador a partir do momento que ele tem uma conscientização do que está acontecendo. Seu familiar idoso tem uma doença grave, já muito evoluída, e que ele está indo para casa para receber cuidados com foco no conforto. E aí ele vai passar por uma fase de grande instabilidade, que é a fase de passagem nessa transição, que é onde ele vai se constituir como cuidador familiar. E ele alcança, depois de algum tempo, de acordo com as intervenções que ele receber,
de acordo com as suas características pessoais e de acordo com um tempo que lhe é único. Cada pessoa vai responder a esse tempo de uma forma. Alguns vão conseguir alcançar essa saída dessa fase de maior turbulência com 30 dias, outras pessoas com 60, outras talvez não consigam sair por completo devido ao grande sofrimento envolvido na transição. A saída, ela corresponde a uma terceira fase, que é quando essa pessoa se acomoda no papel de cuidador. Só que as transições, elas podem ocorrer em vários momentos. Então, às vezes, está tudo bem, ela saiu e conseguiu passar por aquela transição. Mas dentro ainda do papel de cuidador, ela vai transitar outras vezes. Como quando esse paciente ir para uma fase com apresentação de um maior número de sintomas descompensados, ou até mesmo quando ele evoluir a óbito, que ele vai transitar de tendo um papel e aí para a perda desse papel. O processo de saúde e doença e a morte, e de estar com o paciente e o luto pela perda do paciente. Então, aqui, só para ilustrar o que a doutora Edna apresentou, o que é envolvido nessa entrada do papel, como eventos críticos, quando ele assume a consciencialização, o engajamento, e aí foram colocadas algumas falas dos participantes da pesquisa. Então, consciencialização é quando ele enxerga, ele consegue notar, ele vê que algo mudou, que tem algo diferente do que era antes e que vai exigir que ele assuma esse novo papel. Então, um cuidador disse, a minha vida era diferente, agora tudo está muito diferente. Assim, não é a mesma coisa, como, por exemplo, eu falei, eu vou trabalhar porque eu pensei que ele ia ter um tratamento, que ele ia recuperar, ia operar, ia fazer a quimioterapia, dá tudo certo. Eu falei, quando ele estiver tranquilo, eu vou começar a trabalhar de novo, mas agora eu vou ter que esperar um pouco. A rotina muda muito, nossa. Então, a gente percebe pela fala que esse cuidador, ele conseguiu ter uma noção de que ele está assumindo um novo papel, de que muitas coisas em sua vida que eram feitas antes vão ser, por um tempo, paradas ou modificadas diante dessa nova função, que é cuidar do seu familiar idoso. E isso mostra a importância de a enfermagem atuar nesse momento, porque nem todas as pessoas que assumirão o cuidado têm essa consciência de que vivenciarão essa mudança. Ainda não teve uma chavinha virando e falando assim, agora eu não vou poder seguir mais com a minha vida da mesma forma que eu seguia antes da hospitalização, ou que eu seguia antes de o meu familiar, o meu pai, meu avô, receber alta para o retorno ao domicílio. A fase 2, como eu disse anteriormente, ela é uma fase de passagem, caracterizada por grande instabilidade. Nessa nova realidade, imersa em cuidados, dedicação de tempo à nova função, orientações, medicamentos, muitas vezes esse cuidador familiar, ele exerce atividades que seriam inerentes a profissionais. Muitas vezes eles têm que manipular dispositivos médicos, conviver com essa possibilidade do óbito em domicílio sem uma assistência adequada. Então, tudo isso gera um sofrimento muito grande. Cabe a nós, profissionais, pensarmos até que ponto esse cuidador está fazendo o cuidado e até que ponto ele está executando atividades que são inerentes a uma ciência da saúde, a
uma profissão que exige uma formação, que tem um código de ética e que deveria ser respeitado, que deve ser respeitado. Nessa fase de passagem, ainda há uma pausa dos seus projetos pessoais e profissionais. Como eu disse, muitas vezes pessoas em idade produtiva precisam abrir mão de sua fonte de renda para prestar essa assistência no domicílio. Surge aí a angústia, o cansaço físico e mental, que vão gerar um esgotamento físico e emocional desse cuidador, há um risco de depressão. Então, essa fase de passagem, ela é muito densa, ela é muito pesada, ela traz um grande sofrimento. E quando esse cuidador vivencia essa fase sozinho, sem um apoio, isso vai dificultar o alcance de uma identidade de cuidador familiar. Essa transição vai ser uma transição insalubre, vai ser uma transição que dificilmente vai ser fechada. Então, exige a intervenção de profissionais da enfermagem para auxiliar com a avaliação, com o diagnóstico e com terapêuticas de enfermagem. Lembrando sempre que o papel, ele é um construto sociopsicológico, então ele tem expectativas associadas a ele, e nas pesquisas mais recentes, realizadas dentro do GAPESE, nós temos visto que o cuidador familiar, ele assume esse cuidado por N motivos, mas muitas vezes ele assume por uma expectativa social, como a mulher, desde a pré-história, a mulher que cuida, então, é a filha vai assumir esse cuidado, então a nora, a esposa, muitas vezes, quem mora já no domicílio assume esse cuidado, e muitas vezes não porque quer, mas por estar ali coabitando com essa pessoa idosa, e nem sempre ela detém as características que são necessárias. Talvez ela nem saiba quais são essas características que são inerentes ao cuidado, ao papel de cuidador familiar. Cabendo aí uma intervenção de enfermagem para orientar, para poder demonstrar em que consiste, de forma prévia, o novo papel, quais são as características, os atributos que lhe conferem, que lhe dão esse novo construto. Nós temos os fatores, os determinantes pessoais, que vão interferir na assunção desse papel, e eles podem ser de acordo com o significado, as relações prévias ao adoecimento, qual é a percepção que a pessoa tem com relação a esse novo papel, o status socioeconômico, a questão de estar trabalhando, inserido no mercado de trabalho, de ter como associar esse novo papel à sua rotina prévia de vida, a relação, como eu disse anteriormente, com essa pessoa, se era uma relação próxima ou não. E aí, quando esses fatores estão presentes ou ausentes, pode haver uma facilitação a esse papel, uma inibição desse novo papel. Da mesma forma, nós temos determinantes, condicionantes na comunidade e na sociedade e no governo. O que é ofertado, o que nós temos que pode facilitar essa adoção ao novo papel. Nós temos uma rede de apoio, nós temos políticas públicas que vão apoiar esse cuidador familiar, como que os serviços de referência estão atuando para acolher essa pessoa, a permiti-la ter um momento de conforto, de lazer, um momento de descanso mesmo. Há outras pessoas associadas ao cuidado, há outras pessoas que podem ajudar nesse cuidado?
acomodação no papel do cuidador familiar, que é a fase 3, que é a fase de saída, que é o que a gente espera em toda transição, não diferente na transição para o papel de cuidador familiar, que foi tida como a segunda etapa na coleta de dados, que quando completaram os 30 dias de alta do hospital para o domicílio, onde foram realizadas novas entrevistas e observação, que foi um período de reincorporação, adaptação à nova rotina, a busca por o encontro com essa nova identidade e as novas formas de ser e de viver. Então, nós tivemos cuidadores que conseguiram alcançar com 30 dias essa maestria, sabendo que eles tinham um amparo, um apoio de uma equipe interdisciplinar que faziam visitas no mínimo semanalmente. Isso foi um fator positivo que facilitou, foi um condicionante que facilitou a este novo papel. O tempo se mostrou como um fator importante nessa transição, as primeiras semanas de retorno para o domicílio. Entretanto, como resultado dessa pesquisa, não se conseguiu precisar com exatidão um tempo determinado que possa ser generalizável a todos os casos. Como eu disse anteriormente, porque essa vivência, ela é subjetiva, ela é individual, cada um vai responder de uma forma, de acordo com a sua proximidade ou distanciamento da pessoa que está sendo cuidada. Esse foi um estudo primário que teve como objetivo compreender essa transição para o papel de cuidador, que foi vivenciada por esse familiar de uma pessoa idosa, deshospitalizada para cuidados paliativos, juntamente com profissionais do serviço de atenção domiciliar, impedindo ou reduzindo a ocorrência de transições insalubres. Então, esse acompanhamento, ele era muito próximo, e isso foi um fator positivo. A entrada no papel, ela traz insegurança, traz medo, traz expectativas, medo de não atender às expectativas ou desconhecimento com relação às expectativas do novo papel. Há essa mudança nas relações que existiam entre a pessoa idosa e essa pessoa que assume o papel de cuidador familiar. Houve essa necessidade de novos aprendizados, de novos conhecimentos, a busca também por parte desses cuidadores em sites, com os profissionais, em grupos de apoio, materiais impressos, filmes, e isso tudo corresponde a um local, uma possibilidade de intervenção. O período de 30 dias, ele permitiu uma transição segura, mas como eu disse anteriormente, tendo um suporte profissional acompanhando de perto esses cuidadores, a compreensão desse processo à luz de um referencial teórico, aqui da teoria das transições de Millais, permitiu avançar no conhecimento sobre a vivência das transições de papel, e ele forneceu uma instrumentalização para os enfermeiros fomentarem um modelo de suporte, como as terapêuticas de enfermagem, direcionada aos cuidadores dentro de cada uma dessas fases presentes na transição, tanto na entrada quanto na passagem ou na saída. Fornece subsídios que reforçam a necessidade de implementação de uma política pública como um suporte para esse cuidador familiar, amparando nas suas necessidades. Nós temos estudos no Canadá, na Austrália, em outros países da Europa, que mostram como as políticas públicas, elas auxiliam na manutenção nesse novo papel de cuidador familiar, quando ele recebe um suporte, quando ele tem um apoio maior, e são necessárias novas investigações com estudos de casos múltiplos, incluindo o cuidador que vai vivenciar a transição em outros contextos. Então, aqui nós trazemos para o contexto da atenção primária, a questão de pacientes com uma demência em estágio inicial,
pensando na teoria de Méliès relacionada à enfermagem. Então, Méliès, ela trouxe no seu estudo que as transições pertencem ao domínio da enfermagem quando são pertinentes à saúde, à doença, ou em resposta a esses processos de transição. Quem vivencia uma transição tende a ficar mais vulnerável dentro daquela fase de passagem, então precisa de suporte por parte da enfermagem, uma vez que a enfermagem ela pode facilitar essas transições que ocorrem ao longo do ciclo da vida. Então, a gente passa de um processo de saúde, o nosso familiar, no caso, o familiar idoso que está na comunidade, ele passa de um estado de saúde para um estado de doença, que seria uma demência em um estágio inicial, e essa pessoa que está ali com esse paciente, esse familiar, ele vai deixar de ser, não vai deixar, ele vai ser cônjuge e vai englobar, vai aderir a mais um papel dentro da sociedade, que é o papel de cuidador familiar. Então, as transições, ela é um conceito central para a enfermagem, e quando a gente fala que ela é um conceito central, ela exige intervenções da enfermagem para facilitar esses processos de transição. Então, é necessária uma avaliação dessa pessoa que vai assumir o cuidado, um preparo para essa transição e a suplementação do papel, que inclui a clarificação desse papel social como a tomada desse mesmo papel social pelo cliente, pela pessoa que está vivenciando. Trata-se de uma intervenção de enfermagem que visa ajudar os indivíduos a compreender e integrar o seu novo papel em uma transição de vida, promovendo a maestria no desempenho das suas novas responsabilidades e corrigindo insuficiências identificadas no seu cumprimento. Então, isso traz alguns questionamentos. É possível adquirir maestria no cuidado quando se pensa que essa pessoa vai assumir o cuidado e que de ser cuidador de um familiar no início de uma demência, pensando que essa demência ela demora a progredir. Então, vai ser um cuidado que pode ultrapassar uma década. Como que fica esse papel, essa pessoa que assumiu este novo papel? Ela permanece sempre com essa identidade? Ela vai sofrer novas transições? Qual que é o objetivo da suplementação de papel quando se trata de um contexto de atenção primária à saúde? Então, faz necessário um acompanhamento e educação dessa pessoa através de intervenções que fornecem o apoio e informações sobre esse novo papel, a detecção de vulnerabilidades com avaliação contínua do paciente, do cuidador, para identificar os pontos de risco e disfunção nesse novo papel, permitindo uma intervenção antecipada. Nós falamos de uma suplementação preventiva ou terapêutica, quando já tem um problema identificado, apoio à família, que ele pode ser estendido não somente para aquela pessoa que está assumindo como cuidador principal, mas também para os demais membros da família, da comunidade, da sociedade, para que compreendam e apoiem, que abracem esse cuidador, que enxerguem esse cuidador como um ser que precisa de suporte, de cuidados também. Aqui eu trouxe só para ilustrar um exemplo de como pode haver essa suplementação de papel. É um estudo que foi desenvolvido aqui no Brasil, estratégia de transição para auto-hospitalar utilizada por enfermeiros, é uma revisão integrativa. Então, foi feito esse diagrama com as intervenções que podem ser utilizadas. Estratégia de transição no cuidado para auto-hospitalar. Educação em saúde, reconciliação medicamentosa,
telemonitoramento, planejamento de alta, contrarreferência, visita domiciliar, e tudo interligado. Então, o cuidador familiar, ele estaria juntamente com o paciente no centro, recebendo várias formas de cuidado, várias formas de intervenções, para ele poder ter esse papel, assumir efetivamente esse papel. E a clarificação desse papel, passar por modelagens do papel também, que são formas de suplementá-lo. Aqui outro estudo também, esse foi desenvolvido em Lisboa, na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, intervenção de enfermagem a pessoa em situação crítica, face ao distanciamento da família em cenário de pandemia, uma revisão integrativa da literatura, propondo meios, intervenções de enfermagem que vão facilitar esse processo de transição. O que o enfermeiro está conseguindo suplementar neste momento? O que estava faltando? Ele foi, avaliou, diagnosticou, e ele vai suplementar neste momento. Então, esse é um pensamento que a gente traz aqui nessa oficina, para nós, enquanto pesquisadores, estudantes, profissionais que estão na linha de frente, que assistem cuidadores familiares, pacientes idosos com diagnóstico de demência. Como avaliar, o que será avaliado, o que iremos diagnosticar, como diagnosticar, o que suplementar e como suplementar, para, a partir desse triângulo, propormos intervenções a fim de melhorar a adoção a esse papel de cuidador familiar e facilitarmos transições, promovermos transições saudáveis ou evitarmos transições insalubres. Então, eu encerro aqui a minha fala, eu vou tirar o meu compartilhamento, vou abrir para novas, para as falas, para questionamentos, vou chamar novamente a doutora Edna, a Bruna e a Larissa. Oi, Elaine, gostaria de agradecer pela sua apresentação, que foi muito esclarecedora, agradecer também a apresentação da doutora Edna, foi um grande privilégio ouvir vocês aqui, e nós temos algumas perguntas que eu vou ler aqui agora, e vocês respondam para a gente, por favor. Vamos começar com a pergunta da Bruna, na verdade foi uma pergunta da Camila. Boa tarde. Essa teoria é adequada para pacientes oncológicos, como, por exemplo, os pacientes em câncer de mama? Elaine, quer começar respondendo? Posso responder sim. Então, Camila, sim, dentro das pesquisas da professora Meleis, da pesquisadora Meleis, que é uma enfermeira, ela trabalhou com pacientes que passaram pelo processo de mastectomia, mulheres que foram mastectomizadas, pacientes que tiveram a colocação de colostomia, e pacientes oncológicos vivenciam vários tipos de transição, né? Transição situacional, transição no processo de saúde e doença, transições que envolvem a família também. Isso mesmo. Ela está muito aplicada, né? Inclusive, no nosso grupo tem uma dissertação de mestrado sendo desenvolvida também, sobre orientação da doutora Nádia, né? Pela Débora Nogueira, com pacientes oncológicos, né? Estudando aí que é muito importante que sejam desenvolvidos, né? O gerenciamento, a gestão do cuidado, em transições, inclusive, organizacionais, né? Porque são múltiplas as transições que acontecem com uma pessoa quando ela recebe um diagnóstico de câncer, né? Então, desde, inclusive, a organização do sistema de saúde, da rede de atenção à saúde, para o transitar desse paciente oncológico, muitas vezes essa transição ela pode ser insalubre, complicações podem ocorrer,
né, caso ela não consiga os acessos necessários, caso não hajam os modelos organizados para atendê-la, né, nas suas necessidades de tratamento oncológico. Então, assim, só para citar, né, uma transição organizacional, porque as outras me parece até que são bem claras, né, e que estão aí na ordem do dia para que nós pensemos e pesquisemos sobre ela, Camila. Muito bom. Agora uma pergunta muito interessante da Bruna. Considerando a complexidade das transições múltiplas que a pessoa idosa e a sua família podem vivenciar, como a equipe de saúde pode priorizar as intervenções e quais estratégias podem ser adotadas para facilitar a adaptação em situações de transição que essa pessoa idosa vivencia? Muito bem. Uma boa pergunta, né, Elaine? Sim, ótimas. A priorização, Bruna, ela vai aí exigir o desenvolvimento de habilidades e de avaliação, mas principalmente da habilidade de interação, né, de escuta, da escuta desse paciente, né, para definição aí de planos centrados no paciente. Por que isso? Porque é a própria pessoa quem define as suas prioridades e não o profissional. É algo que a gente sempre discute aqui quando fala em cuidados de transição, as metas em gerenciamento, né, das transições, as metas não são nossas, as metas são da pessoa. Então, quando nós desenvolvemos um cuidado centrado no paciente, nós temos que desenvolver essa habilidade de acolher, essa habilidade de ouvir e essa habilidade de dialogar e discutir com ele quais seriam as prioridades. E aí, a nossa experiência vai contar muito, porque diante de outros casos que temos, de nossa vivência enquanto profissional, nós teremos aportes para apoiá-la na sua tomada de decisão. Então, nós temos visto assim, muitos estudos sobre o papel do profissional apoiando a tomada de decisão pelas famílias, né? Tomar ou não uma medicação, ir ou não em tal serviço, fazer ou não tal cuidado, porque são múltiplas as transições, né? Então, priorizar depende de nós também desenvolvermos essas habilidades aí, Bruna. Né? Não sei se eu esclareci você. Elaine, você quer complementar? Só para falar que a avaliação, né, é um quesito essencial para o enfermeiro, para o profissional da enfermagem, para poder ajudar, auxiliar nessas tomadas de decisão também. Então, avaliar, diagnosticar e depois suplementar, intervir. Você quer comentar, Bruna? Só agradecer mesmo pela explicação, né? Entra muito do advocacy também, né? Da gente dar a voz à pessoa e auxiliá-la nessa passagem, nessa tomada de decisão, como a doutora brilhantemente comentou. É isso mesmo, advocacy. É um termo que está aí muito em estudo no contexto da teoria das transições e que, de modo muito pertinente, você nos alerta aqui e é importante. Muito bom, gente. Agora a gente tem uma pergunta da Lara. De que forma a teoria das transições de Méliès pode auxiliar na inclusão da família e dos cuidadores no processo do cuidado das pessoas idosas, visando uma adaptação mais saudável? Olha, a segunda parte, quando a Elaine fez a explanação dela, ela trouxe bastante assim, elementos que já respondem em parte essa pergunta, mas o que a gente pode complementar aí é que quando nós observamos aí eventos críticos, né, ou os gatilhos, né, que expõem o paciente a essas condições de dependência, e às vezes são dependências, elevadas dependências aí para a família, né, a intermediação profissional, ela é fundamental para poder identificar assim, o potencial dessa família enquanto cuidadora,
avaliar as condições ambientais, as condições emocionais, todos os fatores facilitadores e inibidores, né, pessoais, da rede de apoio, né, a existência de rede de apoio. Então, isso é fundamental e ter esse acompanhamento, né, que não acontece numa única vez, né? É preciso que haja várias visitas, vários acompanhamentos, para que se observe, porque uma família, né, uma pessoa idosa com multimorbidades, né, às vezes com demência, multimorbidades, vivenciou internações hospitalares, às vezes convivem com lesões, com todas as suas atividades básicas e instrumentais da vida diária comprometidas, esse é um cuidador candidato a elevada sobrecarga, né? E a gente sabe que quando um cuidador está com elevada carga de sobrecarga, estudos já demonstraram, né, que esse beneficiário aí do cuidado, os cuidados que nós estamos desenvolvendo nessa transição, eles não serão eficazes. Então, nós precisamos mesmo, Lara, olhar para essa díade, né? Nós não podemos olhar única e exclusivamente para a pessoa idosa que tenha dependência, mas nós precisamos já saber que temos que olhar para a díade. Então, em se tratando de teoria das transições, não é a pessoa idosa com dependências sozinha, ela é a díade que nós vamos olhar, e as intervenções, os cuidados e o apoio devem também ser estudados de acordo com esse diálogo com a família, para serem priorizados, e com a equipe multiprofissional, para priorizar aí das intervenções, né? Sim, concordo com o que a doutora Edna falou, até porque durante muito tempo o cuidador familiar ele foi invisibilizado. E hoje os estudos trazem mais em voga a questão de olhar o cuidador familiar, e não só de olhá-lo, de dizer a sobrecarga, os efeitos do cuidado por longo tempo, mas também de propor meios de ajudá-lo a superar esse impacto negativo que o cuidado pode trazer também. Tudo bem. Agora a gente tem a última pergunta, que é da Maria Paula, que ela diz assim: em um cenário de atenção primária à saúde, como que a intervenção de suplementação de papel pode ser aplicada para apoiar cuidadores familiares de idosos com demência? Muito bem. Mas até antes de passar a essa pergunta da Maria Paula, Larissa, eu gostaria até de comentar, né, nessa última fala que a Elaine apresentou aí, que existem já vários modelos de cuidados aí que eles iniciam essa abordagem da transição desde a admissão do paciente, desde a chegada, desde o início, e se é na atenção primária, desde da pré-transição. Então, assim, o profissional ele já antecipa, porque uma teoria ela tem o potencial de predizer. Então, nós já lidamos com fatores de risco. Então, em fases iniciais da demência, então nós já podemos já predizer que há as complicações que nós já conhecemos e já fazermos intervenções de modo antecipado. E quando se tratam das hospitalizações desta pessoa idosa, né, que ela venha se hospitalizar, o cuidado de transição, ele inicia na admissão, ele precisa iniciar na admissão. Então, nós não podemos considerar como cuidado de transição aquele que se faz na hora da alta, né? Então, ele é de um longo prazo, é de um longo período, e mesmo assim, após a alta, na transição de ambientes de cuidados para o domicílio, é muito importante que seja desenvolvido protocolos, interlocuções com os colegas de outros pontos da rede, e às vezes até mesmo nós já temos visto os modelos de próprios hospitais terem as suas equipes de transições, lideradas por enfermeiros, enfermeiros de ligação, enfermeiros navegadores, que acompanham essa família por um tempo no domicílio, até a observação dos indicadores de resultado. Vão avaliando esses indicadores de processo até se observar os indicadores de resultados. Então, assim a gente vê a aplicabilidade da
teoria, né? Sem dizer, professora Edna, assim, puxando um gancho para, para a pergunta da Maria, que quando eu fiz a minha pesquisa, nós recebíamos pacientes já com várias comorbidades, com doenças crônicas, mas já com vários acometimentos. E quando nós conseguimos fazer essa transição, ainda num diagnóstico de uma demência, por exemplo, numa fase leve, nós conseguimos, muitas vezes, reduzir a questão de comorbidade, de internações. Então, o resultado para a qualidade de vida, tanto do paciente quanto do cuidador familiar, ela é muito perceptível, né? Isso. E também, Elaine, nós podemos considerar aí que quando se trata aí de que o cuidado de transição, em se tratando de processo saúde-doença, quando é uma transição saúde-doença, em que nós observamos a necessidade de um cuidador familiar, essa suplementação do papel do cuidador, Maria, ela vai depender dos eventos críticos e da condição, né, desse paciente, da condição de saúde que ela está transitando. Por exemplo, uma pessoa idosa, né, em transição, em fase inicial para uma demência, esse cuidador, né, ele terá um acompanhamento e um preparo diferenciados daquele cuidador em que se estabelece quando se trata de um paciente, por exemplo, que foi diagnosticado com um câncer de ovário ou um outro tipo de agravo oncológico que vai gerar uma condição de curto prazo, de fim de vida de curto prazo, e diferentemente de um quadro, às vezes, de demência, que ele vai ficar, às vezes, 10, 12, 14, 15 anos ali nesse cuidado. Então, a abordagem, ela vai depender, né, da condição de saúde, né, que está gerando ali esse processo de saúde e doença, para que o profissional desenvolva o seu plano de apoio, que pode ser de apoio à educação, focalizado, centrado na necessidade do paciente, né, por meio de visitas domiciliares, de grupos de apoio, né, e também do encaminhamento a outros serviços da rede de atenção à saúde, né, que tem esse aparato especializado na rede, ter o conhecimento do que se tem na rede de atenção à saúde, porque em muitos casos, né, nós vivemos uma desigualdade muito grande em nosso país, e muitas famílias estarão sobrecarregadas, e por mais que nós queiramos manter os nossos pacientes idosos com demências na comunidade, muitas vezes essa rede, né, de serviço, de atenção, ela não vai conseguir dar o suporte para mantê-lo na comunidade. E talvez desenvolvermos, né, em meio a essa transição, critérios de institucionalização, de transição para outros ambientes de cuidado, né? Esses são os grandes temas com os quais nós temos lidado, com os quais nós precisamos pensar em nossas pesquisas e também na nossa prática clínica, né? Como indicar, que critérios de institucionalização fazermos, né, para esses pacientes. Nós finalizamos as perguntas, mas eu gostaria de ler alguns comentários aqui de elogio para a Elaine. A Patrícia Braz comentou, resultados que promoveram a flexibilização e a democratização dos saberes da teoria de Méliès, muito bom, seu trabalho foi e é tão necessário. A Jurema disse, contribuições importantes em seu trabalho para todos os profissionais, independente da categoria profissional, parabéns. E a Maria do Socorro disse, excelente pesquisa, Elaine, parabéns. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer vocês por essa aula tão enriquecedora que nós tivemos hoje, e agora eu passo a palavra para a Bruna para poder fazer o encerramento. Mais uma vez, né, gostaria de agradecer as palestrantes e encerrar esse momento dizendo que o conhecimento de vocês enriqueceu imensamente a nossa compreensão sobre a teoria das transições de Afaf-Méliès e a sua relevância no contexto da prática de enfermagem, principalmente quando voltado para atenção à saúde da população idosa. Essa teoria, né, como vocês brilhantemente demonstraram para nós, nos oferece mais do que um simples modelo conceitual,
nos dá, então, uma lente poderosa para enxergar a complexidade do cuidado. E nos lembra também que o envelhecimento, a doença e as mudanças de papéis não são eventos isolados, né? Mas sim processos contínuos de transformação. A reflexão que eu levo daqui é que, na prática da enfermagem, o nosso papel vai muito além de tratar doenças, né? E o nosso verdadeiro propósito é facilitar a travessia de um estado para o outro, ajudando as pessoas a navegar por suas transições com segurança, dignidade e, idealmente, alcançando a maestria em seus novos papéis. Eu agradeço muito às palestrantes e a todos que nos acompanharam até aqui. Gostaria de lembrar os demais integrantes da pesquisa que daqui a pouquinho, ao encerrar a live, nós vamos nos encontrar, né, para poder discutir os próximos passos. E muito obrigada a todos. Vejo vocês no nosso próximo encontro. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigada.